Quando a presença enche a sua casa, 10º dia. Quando o anjo não quer entrar na sua casa. Em Gênesis 18, quando Deus vem visitar Abraão para avisá-lo que Sara teria um filho, a Escritura diz que Abraão lhe preparou uma grande ceia. Houve risos entre eles e também o aviso do cumprimento da promessa. A familiaridade e intimidade entre eles mostram-nos alguns princípios espirituais vitais para a família. No entanto, no capítulo 19, temos um quadro bem diferente. A palavra de Deus diz que o Senhor enviou 2 anjos para retirar Ló e sua família de Sodoma, que estava prestes a ser destruída. Abraão ficou na montanha intercedendo por Ló, que vivia em Sodoma, o lugar mais baixo da terra. Não leve sua família para o mundo. Apesar de ser declarado justo, Ló é um exemplo de um crente derrotado. Ele aprendeu com Abraão como ser aceito por Deus pelo sacrifício de sangue, por isso era justo. Mas algo aconteceu com Ló, pois ele não foi abençoado como seu tio. Como é possível ser justo e não ser abençoado? Como é possível ser justificado pela fé e ainda assim não ser um vencedor? Essa é uma advertência séria. Pedro disse que Ló vivia em Sodoma, mas ele vivia atormentado pelo pecado dos moradores. Por que viver uma vida assim atormentada? Abraão caiu ao descer ao Egito, mas ele não quis continuar vivendo ali, enquanto Ló desceu para Sodoma e foi viver atormentado no meio do pecado. A palavra de Deus diz que houve contendas entre os pastores de gado de Abraão e os de Ló. Ambos eram muito ricos e o pasto era pequeno para tanto gado. Nesse momento, Ló, em vez de consultar o Senhor, simplesmente escolheu a direção baseada nas aparências. Não é porque algo parece bom que aquilo procede do Senhor. Não faça um negócio apressadamente se você não sente paz em seu interior. Não se case com um rapaz só porque ele é de boa aparência. Busque o Senhor, espere na presença do Senhor. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13, do 10 ao 13. Ló não foi ouvir de Deus, não foi buscar orientação sobre a melhor direção, preferiu confiar no seu bom senso. Olhou para as campinas verdejantes de um lado e a terra esturricada de seca do outro. Qual você acha que ele escolheu? Aquilo que pareceu melhor do ponto de vista natural. Isso é andar por vista, sem depender de Deus. Tenha cuidado para não seguir sua visão natural. Mesmo que as circunstâncias pareçam óbvias, é preciso orar. Mesmo que pareça completa estupidez, não fazer aquele negócio lucrativo, é preciso ouvir de Deus. Não confie na sua capacidade. Não confie no natural. Não confie na lógica humana. O que você está fazendo em casa? Você está conduzindo sua família para Canaã, a terra que mana leite e mel, ou está levando-a para morar em Sodoma? Gênesis 13, 12 diz que ele foi armando tendas até ir morar em Sodoma. Tomamos uma decisão aparentemente inteligente hoje, uma mais esperta amanhã, e aos poucos estamos direcionando nossa família para Sodoma. Este é o resultado de confiar na força e no entendimento próprio. Que os anjos entrem em sua casa. Ló foi colocado como um dos anciãos que governavam a cidade. Quando os anjos vieram a Sodoma, encontraram Ló na porta da cidade. Isso mostra que ele era alguém importante ali, pois na porta era o local onde os negócios oficiais eram feitos, onde se registravam documentos, celebravam-se casamentos e a justiça se pronunciava. Certamente o rei de Sodoma deu essa posição a Ló para obter o favor de Abraão, que era muito rico. Ló é um tipo daquele pai de família que valoriza os status. Ele procura as posições elevadas na sociedade, mas não levou sua família para Deus. É aquele pai que disciplina duramente o filho que não quer ir à escola na segunda, mas deixa que ele fique em casa no domingo e deixe de receber a palavra do Senhor. Ló era um homem rico, contudo, na sua busca por riqueza, levou sua família para o engano de Sodoma. Há muitos que têm se deixado levar pela ganância e com isso deixam as coisas do Senhor em segundo plano. Em Gênesis 18:1, Deus veio a Abraão junto com os 2 anjos. Entretanto, quando vai destruir Sodoma, apenas os 2 anjos vão. Por que isso acontece? Creio que isso mostra o quanto a cidade era pecadora. O fato mais impressionante, no entanto, é que os anjos não quiseram entrar na casa de Ló. Eles não se sentiam bem na casa dele. Porém, na casa de Abraão, eles entraram e comeram. Que diferença! Todavia, pela insistência de Ló, eles entraram em sua casa, onde se banquetearam. Vieram então os moradores da cidade para abusar de seus hóspedes. Ló procurou preservar-lhe a vida, oferecendo suas filhas virgens, para que os homens fizessem com elas o que bem quisessem. Que confusão!
Ló se acostumou com o estilo de vida de Sodoma e se tornou insensível à maldade e perversidade da cidade. Resultado: mesmo tendo mantido suas filhas virgens, ele as expôs a situações extremamente constrangedoras. Isso tudo mostra que a escolha de Ló afetou não somente ele, mas toda a sua família. Fale do Senhor para a sua família. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genros, teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Gênesis 19, do 12 ao 14. Em algum momento, você precisa começar a testemunhar para os seus filhos. Abençoe seus filhos, ore com eles ou faça um culto doméstico. Fale do Senhor na sua casa. Não demore tanto a ponto de, quando você começar a falar do Senhor com eles, possa parecer que você está brincando. Os dois genros de Ló pereceram. Se eles somente tivessem ouvido Ló, seriam salvos. O problema é que Ló nunca lhes falara de Deus, e quando então falou, a verdade lhes pareceu uma brincadeira sem importância. Não há homens na igreja? Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Gênesis 19, do 31 ao 32. Você sabe por que as filhas de Ló cometeram incesto? Porque elas achavam que não havia mais homem na terra. Em vez de clamarem ao Senhor, decidiram resolver o problema de outra forma. Elas tinham a mentalidade de Sodoma e Gomorra. Hoje, há muitas irmãs dizendo o mesmo. Não há homens na igreja. E por causa dessa percepção errada, decidem relaxar todos os padrões. Não siga a mentalidade das filhas de Ló. Busque o Senhor em vez de baixar os seus padrões espirituais. Ló e sua família foram salvos. Ló e sua família foram salvos da condenação de Sodoma. Eles não foram condenados com o mundo. Os anjos chegaram à sua casa em Sodoma e anunciaram que a cidade seria destruída. Os anjos estavam ali para executar o juízo de Deus. Porém, em Gênesis 19, 22, eles dizem a Ló: Não podemos fazer enquanto você não tiver saído da cidade. Enquanto Ló e sua família estavam na cidade, os anjos não podiam trazer o juízo de Deus. Mas, quando Ló saiu, choveu fogo do céu. A graça do Senhor fica ainda mais evidente pelo fato de a Bíblia dizer que Ló se demorava para sair da cidade. Ele certamente estava pesaroso de perder tantas coisas, seus bens e propriedades. Os anjos, então, tiveram de arrastá-los pela mão para fora da cidade. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Gênesis 19, do 15 ao 16. Naquele mesmo momento, Abraão estava intercedendo por Ló e ele pergunta ao Senhor: Destruirá o justo com o ímpio? Isso mostra que Ló era justo e não podia ser condenado junto com os ímpios. Tanto Abraão como Ló são chamados de justo no Novo Testamento. Ambos foram justificados pela fé, mas um crente justificado pela fé ainda pode viver como derrotado. Quando a mulher não é sábia. A mulher de Ló olhou para trás. Esse olhar aponta, antes de tudo, para o apego ao mundo. A mulher de Ló certamente olhou para trás, lamentando tudo o que havia deixado. Um crente jamais sofrerá o juízo que virá sobre o mundo, mas ele pode sofrer a perda do reino. A mulher de Ló tinha suas raízes muito apegadas a este mundo. Nós somos como o trigo que foi semeado neste mundo. Sabemos que o trigo está maduro quando a espiga, o caule e as outras partes se encurvam. Isso significa que o trigo está morto para o mundo. Assim, a sua raiz é facilmente arrancada da terra. E quanto mais a espiga amadurece, mais se encurva. Então, quando o fruto está maduro, a foice pode ser lançada. Quando esse trigo é cortado, isso significa arrebatamento. A condição para o arrebatamento é o desapego a este mundo. A mulher de Ló, assim como ele próprio, não foi condenada junto com os ímpios de Sodoma, mas havia algo nela que não fez dela uma vencedora. A Bíblia diz que ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. É como o povo de Israel que não foi condenado com o Egito, mas também não entrou em Canaã. Jesus disse em Mateus 5,13 que todo crente vencedor deve ser como o sal da terra. Todavia, tal sal pode vir a se tornar insípido. A mulher de Ló é um exemplo de um crente que se tornou um insípido, perdeu o sabor e tornou-se derrotado. O que significa tornar-se uma estátua de sal? É ser sal.
mas um sal impuro, que não serve para dar sabor. É ser um sal misturado, que se tornou insípido. No fim, é ser um sal inútil, porque ninguém usa uma estátua de sal para salgar o alimento. Ló, sua esposa e as duas filhas não viviam no pecado de Sodoma. O seu único problema foi se apegar a Sodoma, mas isso produziu consequências sérias para toda a família. Por causa da mentalidade de Sodoma, as filhas de Ló decidiram, após embriagá-lo, cometer incesto com ele para dar-lhe descendência. Isso revela que Ló não conseguiu colocar nelas alguns princípios espirituais quanto ao modo de viver que agradava a Deus. Por não serem instruídas nos caminhos do Senhor, não tiveram temor a Deus, e o resultado desse incesto foi o surgimento de dois povos, Amonitas e Moabitas, que se tornaram grandes inimigos do povo de Deus e tiveram o mesmo fim de Sodoma e Gomorra. Não podemos nos acostumar com as coisas do mundo e permitir que as práticas mundanas façam parte de nossa família, pois elas podem se tornar um tropeço. Precisamos fugir para a vida da igreja, onde muitos de coração puro invocam o Senhor. Amém.